Multiatual Cursos, Educação na Contemporaneidade, curso livre. Unidade 2, o esquema de Piaget aplicado no processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem influenciado pelo esquema de Piaget. A aprendizagem acontece quando atinge diferentes níveis que Vernal 97, nas referências, descreve em 3 fases. Quando o conjunto de representações de símbolos são vinculados para socializar o conceito. E a segunda fase se dá pelo elo de conjunto de invariantes operacionais ou propriedades do conceito. E, finalmente, a terceira fase, quando há conjunto de situações que fazem o conceito ter sentido. Dessa forma, o conceito é algo que vai se aperfeiçoando na medida que se aprende sobre mais a respeito dele. Quando o indivíduo adquire um aprendizado, ocorre a interligação de tais conceitos e forma o campo conceitual. Conhecendo-se o funcionamento da interpelação dos conceitos, pode-se fazer a análise dos esquemas. Diante da existência desse elemento, no funcionamento do esquema piagetiano, permite realizar inferências acerca dos conhecimentos subjacentes, as organizações das ações dos indivíduos. Logo, possibilita melhorias tanto no ensino quanto na aprendizagem e também nesse processo como um todo. Quando se utiliza como forma de análise, o esquema é possível fazer uma definição de conceito diante da situação ou representação do indivíduo. Tomando essa linha de análise, é possível determinar a aprendizagem obtida quando se compara os conjuntos invariantes. Assim, o elemento que é o componente do instrumento é a noção de esquema, que não existe de forma inata nos objetos. Com essa agregação de artefatos, possibilita a análise de instrumentos e sujeitos e suas devidas adaptações. Piaget e Greco, 59-74, também disponível nas referências bibliográficas do curso, dizem que a aprendizagem pode seguir 2 caminhos. O primeiro da compreensão ou da simples discriminação, em que se dirige um conhecimento de caráter empírico. O importante não é aprender, mas sim como se aprende, de maneira que o sujeito possa desenvolver sua aprendizagem em conhecimentos estruturados. Piaget explica isso como um conjunto de operações possíveis e ou virtuais, que possam se atualizar na conduta do sujeito. Nesse cenário, o que acontece para além da aprendizagem gera significação e a possibilidade de coordenação meio-fim. Vale acrescentar que, em decorrência do desequilíbrio que a aprendizagem pode provocar, existe sempre a possibilidade de construção de conhecimentos sobre um determinado fenômeno. A aprendizagem leva o indivíduo a formar saberes empíricos sem compreensão, como diz Piaget. Com isso, pode trazer estruturações duráveis e generalizáveis, de modo parcial ou de mobilidade limitada. Cabe ressaltar que ela só pode ser dita como aprendizagem significativa quando faz a intervenção no processo de conhecimento, por meio da dialética em que a aprendizagem e conhecimento tornam-se complementares e não opostos. A aprendizagem ocorre de forma em movimento ascendente de processos de composição de conhecimento que, por meio da equilibração, busca um movimento descendente de justificação do conhecimento. Por fim, chega a compreensão da ação
significando-o para além do êxito. Sabe-se que atualmente os alunos nas escolas podem ser dotados de capacidades cognitivas mais evoluídas, que podem ter ligação com a internet, redes sociais, etc. E outros com maiores dificuldades de aprendizado. Esse fato vem tornando necessário que os educadores levem em consideração esse novo educando, quando estiver elaborando estratégias de aprendizagem para o conteúdo de suas aulas. O desafio de professor atualmente é criar justamente estratégias educacionais que realmente sejam significativas para os alunos, a fim de atrair atenção para tais estudos. A escola deve tornar-se um local de cooperação, de abertura de discussão, de interlocução entre as disciplinas, a própria interdisciplinaridade e suas especialidades, circulação de pessoas e saberes, na qual valoriza tanto a autonomia quanto a capacidade de troca entre professores e alunos, que nesse momento são coautores dessa construção do conhecimento. Vale lembrar que isso não significa que o professor será substituído, nem mesmo destituído do seu papel, mas que seu poder de ação será aumentado, abrindo-se novos espaços para a aprendizagem e resgatando-se o papel dos aprendizes na construção e na coautoria. A aprendizagem deve reconstruir constantemente, porque sua própria essência está na sua transformação de construção contínua. O professor deve manter atento às mudanças, reconstruções e reorganizações de ideias que ocorrem a partir de negociações de objetivos, das formas de alcançá-los e das reformulações nas próprias relações interindividuais. O professor passa a ser um agente mediador da aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem, que conduz à compreensão do sujeito, tanto no professor como no aluno, como sujeito epistêmico, um ser que conhece e constrói conhecimentos. Piaget mostra que nem toda resposta dada em função de determinado estímulo constitui-se aprendizagem, de modo que apenas diante do registro diacrônico pode-se falar de aprendizagem, pois aí se opera uma sucessão de movimentos e ações. Ressalta-se a importância da descentralização da figura do professor na aprendizagem do aluno. O professor continua com suas funções de ensinar e o aluno de aprender, porém é importante que o professor não faça uma entrega de respostas prontas para os alunos, e sim que esse busque as devidas respostas em seu cotidiano. O professor, assim, passa a ser um agente mediador da aprendizagem. Para isso, é imprescindível que ele conheça as potencialidades e dificuldades de cada um dos seus alunos. Assim, ele tem a possibilidade de desempenhar um trabalho diferenciado em sala de aula com o mesmo conteúdo. Embora em uma mesma sala o tema abordado seja o mesmo, é necessário que a adaptação seja pontuais, no sentido de levar o aluno com limitações, conhecimento e aprendizagem de direito para a formação acadêmica e cidadã.